Olá, sejam bem-vindos à apresentação do trabalho A Responsabilidade Jurídica do Médico em Caso de Erro. Esse trabalho foi escrito por mim, Agnes Paula Baldo-Zimowski. Eu sou aluna do curso de Direito do 5º ano da UniOeste, juntamente com Otávio Augusto Baldo, que é bacharel em Direito também pela UniOeste. É comum que o direito à saúde sofra lesões no âmbito da saúde, no âmbito médico. E nesses casos, a gente precisa adequar a situação concreta às normas legais vigentes, para evitar que a responsabilização seja feita de forma equivocada. Para isso, é preciso estudar as espécies de responsabilidade jurídica, que pode ser penal ou pode ser civil. E ainda, dentro da responsabilidade civil, ela pode ser subjetiva ou pode ser objetiva. E ainda, ela pode ser solidária. Além disso, é preciso verificar a quem vai ser atribuída essa responsabilidade, às instituições hospitalares ou ao médico. A importância da gente averiguar essas possibilidades é justamente para conseguir tutelar de forma correta e justa o direito à saúde. Então, nesse sentido, o objetivo do trabalho é analisar a adequação da responsabilidade jurídica do profissional médico que comete o erro no exercício da sua profissão e classificá-la dessa maneira como objetiva ou subjetiva no âmbito civil, de acordo com a situação concreta. Então, para iniciar, a gente tem que frisar que a responsabilidade médica é uma obrigação de meio e não de resultado, o que significa dizer que o médico não responde pelos danos advindos da falha no tratamento e até mesmo de possíveis intercorrências que podem acontecer durante um procedimento cirúrgico, por exemplo, com exceção daqueles casos em que o médico atua mediante dolo ou culpa. Então, por ordenamento jurídico pátrio, via de regra, a responsabilidade do médico é subjetiva. E a responsabilidade subjetiva é aquela que exige, além do elemento subjetivo, que é o dolo ou a culpa, exige que a conduta do agente, a ação ou omissão, seja ligada ao dano, ao resultado, por um nexo de causalidade. E nesse sentido, cabe ao ofendido, ou seja, ao paciente, o ônus da prova. Então, se tratando da responsabilidade dos hospitais e de instituições afins, quando se trata de um erro médico, a gente pode dizer que essa responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 37 da Constituição, mesmo quando se trata de clínicas particulares, de acordo com aquilo que está disposto no CDC. Mas mesmo nessas hipóteses, a responsabilidade do profissional médico, a responsabilidade individual dele, vai continuar sendo fundada na culpa. Então, a gente tem que essas instituições elas vão responder somente por aqueles atos praticados pelo profissional que for empregado ou administrador da instituição, não incluindo, então, aqueles médicos que somente usam as estruturas da instituição para tratar ou para internar pacientes. Além disso, por se tratarem de provedores de serviço, essas instituições respondem objetivamente por conta do vínculo de consumo. E da mesma forma vão responder nos casos em que o erro for ocorrido diretamente por culpa da instituição, como aqueles casos de infecção hospitalar, que é causada pela falha da instituição em zelar por condições adequadas de higiene. O profissional de saúde pode ser obrigado a indenizar o paciente que suportou o dano se esse erro que ele comete for grosseiro ou manifesto. Então, até mesmo no caso de um erro de diagnóstico, só pode configurar a culpa do médico caso o erro seja grosseiro. E ainda assim, existem cláusulas excludentes da responsabilidade médica. Também é importante frisar que, para que seja possível condenar o hospital solidariamente a indenizar um dano decorrente da atuação dos médicos em seu estabelecimento, é necessário comprovar a culpa deles, por força da teoria da responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais. Além disso, a gente tem a responsabilidade administrativa, que é aquela decorrente das condutas previstas pelo Código de Ética Médica, que sujeitam o infrator a uma sanção administrativa. E a responsabilidade penal, decorrente tanto dos tipos penais próprios do Código Penal, que são aqueles que necessariamente só podem ser cometidos por médico, quanto os tipos penais comuns, que podem ocorrer no exercício da profissão médica ou não. Nesse sentido, é importante dizer que a responsabilidade civil e criminal são independentes. Então, na apuração de um ilícito na esfera penal, a ação de ressarcimento de danos sofridos pode ser proposta no juízo civil, sem nenhum prejuízo. Então, a responsabilidade civil do médico é subjetiva, via de regra, devendo ser observado, no caso concreto, se a instituição hospitalar possui uma responsabilidade objetiva ou até mesmo solidária. E também deve-se observar as cláusulas excludentes de responsabilidade e os casos onde o dano não possui nexo de causalidade com a conduta médica.